Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ouviremos agora a palavra de Deus. A palavra de Deus. Diz assim nosso poderoso Deus, falando através do profeta Zacarias, no capítulo 13, versículo 7 a 9. Desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Amém. Pode sentar. Depois que Deus já tem nos ensinado e falado aqui, você já leu um texto desse, um versículo desse? Eu tenho certeza que já vem muita coisa. Deus já lhe mostra, ilumina muita coisa. Ele fala muito mais do que nós pudemos ver, e hoje nós vemos isso, porque Deus tem nos ensinado. Essa passagem de Zacarias, no capítulo 3, versículo 7 a 9, é um resumo, né, que Deus dá do tema pastor. Está registrado no capítulo 11 desse livro de Zacarias. Não obstante, Deus continua falando sobre liderança nos capítulos 12 e 13. Vocês podem, depois, tendo aqui as indicações, tendo aqui o caminho, com certeza se deleitarem numa leitura mais minuciosa desses capítulos. Nessa passagem, é isso mesmo que você entendeu. Deus acorda e ordena a espada que mate o pastor. Acontecendo isso, diz o texto, o rebanho se dispersa, passando sofrimento, lutas, perdas e muitas dores. Muitos querem, às vezes, que o pastor, querem perder o seu pastor, mas não sabem o que é que acontece quando você perde esse pastor. É o que ele diz aqui, né? No versículo 13, 7. Desperta, ó espada, contra o meu pastor, e contra o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os meus pequeninos. Fala demais esse versículo. Vamos ver alguma coisa aqui, mas isso aqui, só aqui era pregação para horas. Mas ele vai nos falar bastante para entendermos bem o amor de Deus por nós. Essa passagem de Zacarias 13, 7 a 9, ela faz uma conexão com a passagem imediatamente anterior. Tem Zacarias 13, de 1 a 6. Diz em 13, a partir do versículo 1, olha, quando o profeta, presta atenção nisso aqui, quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que se houver falado, ou seja, o cara falou e aconteceu, o cara determinou e curou, o cara mostrou que ele está sendo usado, que ele tem poderes sobrenaturais. Aí esse mesmo profeta, por isso é uma conexão, aqui fala do profeta ruim e do profeta bom, e os dois entram aqui na peia. É isso que nós vamos entender. Esse mesmo processo, esse que você confia, esse você está ali do lado dele, você está ali do lado, você é pastor, você é algum líder, você tem. Aí ele começa a dizer coisas que não condiz bem com a doutrina. Você viu como Deus é maravilhoso? Agora que ele veio deixar pregar, e eu dizendo que essa pregação estava dentro daquele dia.
Porque parece coisa assim montada, parece coisa dirigida. Então, se ele disser, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamos-los. Isso aqui é como se fosse uma maneira genérica de dizer, se esse profeta que você admira e viu ele fazer milagre, disser qualquer coisa contra a minha palavra, ele quer dizer isso, é muito mais abrangente do que só isso. Aí ele diz assim, ó, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porque ele pode ter te dito um sonho também que sucedeu o sonho. Porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Mas isso é muito lindo, rapaz, isso é muito atual. Ou seja, você ama o milagre, você ama, Deus está dizendo que faz o cara fazer milagre para você, depois faz o cara te propor algo que é contra a palavra, te provando, para saber se tu vai fazer o que Deus manda, o que Deus te ensina, ou então seguir um profeta que você viu que o cara faz milagre, eu já vi ele curar, eu já vi isso, eu já vi aquilo. Isso aqui é profeta, isso aqui é liderança, isso aqui é... Deus quer saber se você ama mais aquele que você é amigo, aquele que você confia, aquele que te trouxe para a igreja, você estava no mundo, ele te trouxe, ele foi usado por Deus para você ser convertido. Olha o que é que Deus diz? O Senhor, vosso Deus, vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, ou se você ama aquele homem, porque ele é muito importante para você. Andareis, aí ele diz, ó, o que você tem que fazer é, andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a Ele servireis, e a Ele vos achegareis, não a homens, desde que Ele fale qualquer coisa diferente da palavra, da doutrina, tem que ser cortado, ou você faz isso ou se afasta de Deus. Esse profeta que você ama, que você admira, porque viu o cara fazer milagres incríveis, o cara te trouxe, você estava perdido, ele falou, esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andar nele. Esse profeta, ele foi usado para te afastar do caminho que Deus ordenou que você andasse. Ele vai ser morto. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Se teu irmão, filho de tua mãe, ou teu filho ou tua filha, uma explicação rápida, se teu irmão, filho de tua mãe, se você imaginar aqui, por que tem que dar exegese? Ora, você vai dizer assim, isso é desnecessário. Todo homem que é filho da minha mãe é meu irmão. Para que repetir? Teu irmão, filho da tua mãe. Você diz, lógico. Se ele é filho da minha mãe, é meu irmão. E por que Deus diz isso? Ele está falando aqui do sangue. Ele não está falando do irmão em Cristo, o irmão espiritual. Se teu irmão, filho da tua mãe, se teu irmão de sangue, filho da tua mãe, está falando de família, ou teu filho, olha como é família, ou tua filha, ou a mulher do teu amor, olha aí, teu amorzão, aquela que você casou com ela, tal, ou teu amigo que amas como a tua alma, te citar em segredo dizendo, vamos e sirvamos a outro Deus. Você está vendo uma palavra de Deus? Ela não se contradiz, mas ela, uma não destrói, não acaba com a outra. Se a mulher do teu amor pisar na bola, acabou-se a aliança. Se fizer qualquer coisa contra Deus, acabou, acabou. No meu caso, deixou Deus,
deixou Deus, ou eu deixo a mulher do meu amor, ou então eu a amo mais do que Deus. Eu não posso dizer que esse amor, que essa aliança é maior do que isso. Deus está dizendo aqui de novo que não. Teu irmão, o filho da tua mãe, teu irmão de sangue, teu filho, tua filha, ou a mulher do teu amor, aquela que tu dizia, essa aqui é até que a morte separe, essa aqui eu não deixo por nada, essa, ou teu amigo que ama como a tua alma. Estava aquele amigo que, rapaz, tá aí, eu deixo igreja, deixo pastor, deixo tudo, mas esse amigo aqui não, papai, isso aqui, o que a palavra diz aqui? Tem amigo que é mais chegado que irmão. A palavra de Deus é muito complexa, ao mesmo tempo muito simples quando você busca a iluminação. Então tem amigo que é mais chegado que irmão. É esse aqui, ó. Que se ama como a tua alma. Ele é mais chegado que teu irmão. Agora, se te incitar em segredo dizendo, vamos e sirvamos a outro Deus que não conheceste, em tu, nem teu país, nem teus pais, dentre os deuses dos povos que estão em redor de ti, perto ou longe de ti, desde uma até a outra extremidade da terra. Olha o que está dizendo. Ou seja, se for contra a palavra, se for contra a doutrina, se for contra o que Deus diz ali, não concordarás com ele, nem o ouvirás, não olharás com piedade. Você não olha mais para ele com o olhar de homem de Deus. Como Deus, não, agora você olha com reserva, você olha com desprezo. Não é mais olhar de piedade, não. Não o pouparás, nem o esconderás. Ou seja, você tem que abrir a boquinha e falar o que aquele homem está fazendo. Só que naquela época, a coisa era mais séria. No versículo 9 diz assim, mas certamente o matarás. Naquela época o negócio era mais. Sabe o que é esse matar aqui hoje, no Novo Testamento? Você se afastar, cortar relações. Não querem cortar. O cara sai, nega a doutrina tudo, e fica com os amizades, como estava a mulher do diácono com amizade lá, com a mulher do Mato Grosso do Sul, casada com um rebelde, totalmente em pecado, totalmente desviado, e estava lá quando deu, aqui mandava era matar. Ou seja, se afaste, separai-vos deles. Dentro da igreja, recebendo a doutrina e traindo a Deus, traindo a igreja, traindo o corpo, traindo o pastor. Quando Deus mandava isso, ó, a tua mão, presta atenção, será a primeira contra ele para o matar. Você tem que ser o amigão que se amarra com a alma, o irmão de sangue, você tem que ser o primeiro. Deus diz, você que é mais chegado a ele, tem que ser o primeiro. Você que ama com a tua alma, você que tem que levantar-se contra ele. Aí, não é sério? Você não tem nem que esperar, não. Aqui os outros se levantam contra, o cara vai defender. Quando Deus diz que manda ele ser o primeiro, aí em cima. E depois, ó, depois da tua mão, a mão de todo o povo, apedrejá-lo-ás até que morra, pois te procurou apartar do Senhor teu Deus, aí repete, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não tem outro tratamento, meu irmão. É peia, é espada, é separação. Não tem que ter conversa, não, rapaz. Não tem que ter negócio de amor humano, não, rapaz. Quando Deus está no meio, acabou-se qualquer outro sentimento, acabou-se papel, acabou-se acordo, acabou-se tudo. Nada é maior do que Deus, nada é maior do que a honra, do que a fidelidade a Deus e a obediência aos mandamentos de Deus. Nada, absolutamente nada. Deus não bota uma palavra dele destruindo a outra. Elas têm que estar em conformidade uma com a outra. Isso aí é o texto fora do contexto, né? Com um pretexto para atender a um desejo.
o que não devemos fazer. E todo Israel ouvirá e temerá. Ó, aí toda a igreja vai ver, eita rapaz, o negócio ali é sério. O cara não poupou, foi nem um irmão, era amigo dele, rapaz, parecia assim, almas gêmeas. Foi o primeiro que foi em cima, não quis nem conversa. Não vamos citar nomes aqui. Parece coisa marcada. Mas antes de acontecer, a pregação estava pronta, né, irmão? E Deus não deixava pregar. Vocês estão vendo por quê? Quem foi que foi em cima? Primeiro, os mais próximos. Foram os mais próximos, foram lá e disseram, epa, estamos fora. Loucura para o mundo. É o que Deus determina. Se eles estavam ou não conscientes, graças a Deus que agiram assim. Graças a Deus. E todo o Israel ouvirá e temerá, e não se tornará a praticar maldade como esta no meio de ti. Porque aí os outros vão dizer, rapaz, não dá não. Ou eu me ajeito ou eu saio, porque eu estou vendo aqui que não é poupado aquele que quer trazer alguma coisa contra o mandamento de Deus nessa igreja não. Ó, quando em alguma das tuas cidades que o Senhor teu Deus te dá para ali habitar, ouvir dizer que homens malignos saíram do meio de ti, e incitar os moradores da tua cidade dizendo, pai, tu já pensou que... Não, eu digo, fala meu Deus, parece que foi eu que escrevi, para dizer o que está acontecendo. Os caras saíram daqui e incitam os outros. É exatamente isso que estão aqui fazendo. Ó, vamos e sirvamos a outro Deus. Rapaz, vamos para outra igreja que não conheceste, que lá é bom, rapaz. Lá não é como o pastor Humberto, não. Lá a gente fala o que a gente quer. Vamos para lá. Não é isso que fazem? Não é isso que fazem? Diz que tem um aí, já tem tanta gente que não era daqui que estava aqui. Eu não sou doido de dizer que era daqui, porque se estava, se fosse daqui, estava aqui. Se sair daqui é porque não era. Era dos nossos, saiu do meio de nós, mas não era dos nossos. Que um ainda abriu a boquinha e disse assim, qualquer dia é o pastor Humberto que entra por essa porta. Deus deu-lhe uma chiba, uma lapada no marido, no menino, e ficou só o couro. Porque foi brincar. Está todo mundo vindo para cá. Qualquer dia o pastor Humberto. Pai, rapaz, não faça hora com a cara de Deus, não. Você dizer que o pastor Humberto pisa os pés numa sinagoga de Satanás, você tem que pensar direito. Você tem a paz e não brinca com Deus, não. Você não está mexendo comigo. Ela foi mexer com aí Deus falou, opa, até enquanto você estava se amaldiçoando para o inferno, agora você passou do limite, meteu-lhe a vara, só não morreu porque Deus teve misericórdia. Aí diz aqui, então inquirirás, investigarás e com diligência perguntarás, e eis que se for verdade e certo que tal abominação se cometeu no meio de ti, então certamente ferirás a fio de espada o morador daquela cidade, destruindo-a completamente, e tudo que nela houver, até os animais. Aí você tem que ir lá, viu? É verdade, vocês estão incitando a tirar o povo dali para vir para acabar a maldição? Vamos acabar com isso aqui. Então você, trazendo para hoje, né? É verdade, a justiça de Deus vai descer sobre vocês. Olha o que Deus fez. Olha aí o que Deus fez. Será que é brincadeira que Deus está usando, em certos casos, o fogo, hein? Descendo fogo do céu? Porque às vezes o fogo sai do botijão de gás, mas ele vem do céu, viu? Ele vem do céu. É porque as pessoas não creem, né? Aí às vezes o cara pega, é acusado de roubo, vai responder processo, como está acontecendo, pode ser preso. E o que o pastor Humberto está fazendo? Nada, eu estou orando e abençoando. Mas é a palavra, meu irmão, eles estão indo contra a palavra.
A burrice deles é pensar que está indo contra o pastor Beto, e aí onde eles dançam. Porque Deus não vai poupar, porque eles acham que estão indo contra o pastor Beto. Eles estão peitando, eles estão indo contra a palavra. Que mata até os animais. Ajuntarás todo o seu despojo no meio da sua praça, e a cidade todo o seu despojo queimarás por oferta total ao Senhor teu Deus, e será montão perpétuo de ruína, nunca mais se edificará. Também nada do que for condenado deverá ficar em tua mão, para que o Senhor se aparte do ardor da sua ira. Teu parente está desse jeito? Quer te dar algo? Não queira não. O que for condenado não deve ficar na tua mão, para que o Senhor se aparte do ardor da sua ira. É exatamente isso que Deus diz aqui. E te faça misericórdia, e tenha piedade de ti, e te multiplique como jurou a teus pais. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus e guardares todo... Aí, olha o fechamento. A palavra é muito linda. Não tem como se acostumar. Ela se renova mesmo. Você viu tudo que Deus falou aqui? Aí, olha o final. Todos nós já sabemos, mas a prática é difícil. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus e guardares os seus mandamentos que hoje te ordeno, para fazeres o que é reto aos olhos do Senhor teu Deus. Tudo isso ocorrerá. Deus terá piedade de ti, Deus te abençoará, e todos eles pagarão o preço só. Porque o negócio do diabo, o objetivo dele, não é levar aqueles que são deles, é fazer com que aqueles que são deles, por ser filho da mesma mãe, leve o que é de Deus para lá, o diabo pegar. Esse é o objetivo. Por isso que Deus diz, ainda não resististe contra o sangue. O irmão lá, o teu irmão, filho da tua mãe, veio, aí tu deixou o irmão em Cristo por ele, está vendo? Então, entre o irmão de sangue e o irmão de Cristo, tem dúvida não, meu irmão, você tem que ficar com o irmão de Cristo. Porque não é pelo fato do irmão de Cristo ser melhor do que o teu irmão, é porque o irmão em Cristo é filho de Deus. E o outro é filho da tua mãe, que está em rebeldia e tem maldição sobre a vida dele. Na primeira, quando nós vimos o primeiro texto, Deus fala do mau pastor. Na segunda, Deus fala do bom pastor. Mas ele, Deus, chama a espada contra o bom pastor também. Por quê? Aqui eu tenho que entender. Você viu que Deus aqui chamou o ruim, mas chamou o bom também. Como Deus é inflexivelmente severo com relação aos falsos pastores, desconsiderando, inclusive alegações de amizades e parentesco, assim ele será com relação ao seu povo e ao seu pastor. Este é um caso em que Deus mostra na prática que ele obedece à própria lei. Por isso a palavra de Deus diz que Deus é fiel, porque ele obedece, ele segue a própria lei. Desperto a espada contra o meu pastor. O profeta Zacarias, usado por Deus, falou assim num contexto que fala do tempo em que Deus vier à terra para julgar os maus. Presta atenção, porque parece misturado, mas não. Meu pastor, não é por acaso que Deus fala assim, mas para deixar claro que ele, Deus, não está falando de um líder qualquer, mas de um pastor que o próprio Deus deu ao seu povo. Para vocês entenderem, em nome de Jesus, Deus manda um pastor ruim, falando de uma forma bem simples, fazer milagres e tal, e manda ele pisar na bola. Mas como o cara é muito bom, faz milagre, está enganando bem, aí você fica com ele. Mas Deus botou na prova, exatamente para saber quem você ama. O pastor de Deus, Deus toca nele muitas vezes, para saber se você fiel é, mas ele é um homem de Deus. Ele está fazendo a vontade de Deus, mas Deus desceu a espada contra ele. Aí Deus quer saber se
Se você fica com o que não está sofrendo, se você vai com aquele que está enganando, ou se você fica com aquele que está passando pela prova, mas ele está do teu lado. É Deus que está colocando. Por isso Deus o chama de meu companheiro, ou seja, um homem que está perto de Deus, o pastor que mora ao lado do Senhor. Então, meu irmão, realmente é chocante ouvirmos o Senhor ordenar: fere ao pastor. Há um paralelo em Isaías 53, no 10 diz assim: todavia o Senhor agradou Moelo. Está falando de quem aqui, ó? Todavia agradou ao Senhor, agradou Moelo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. No mundo disseram: tu é Deus, pois faz aí, tal. Porque não creram. Porque viu ele passar aqui, não pode ser filho de Deus, não pode. Por quê? Porque não tinha fé no seu coração. Tem que ter fé para crer em Jesus, para crer que o Cristo Salvador, podendo tudo, se submeteu à cruz. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte. E com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Jesus. Quem ficou com ele? Poucos. Por quê? Porque ele sofreu. Humanamente ele foi fraco, quando na verdade ele era forte. Fere o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Aí ele diz assim: mas volverei a mão para os pequeninos. As ovelhas são os pequeninos, que representam o povo de Deus, e como em Ezequiel 34, elas ficarão sem líder, como no tempo do exílio, e por isso ficarão dispersas. Porque Deus permite tudo isso, porque ao passar por dificuldades e perdas é que cada verdadeiro filho de Deus firma a sua identidade como povo do Senhor. Por exemplo, o cara vem, tem decepção na igreja e vai para casa. Se Deus o livre, Deus ferisse o pastor Humberto, Deus o livre, o pastor Humberto caísse em pecado, tu ia se afastar de Deus. Tu ia... Então você nunca teve com Deus. Ele fez isso com o pastor dele, para saber quem estava com ele, tanto com Deus como com o pastor. Mas volverei a mão para os pequeninos, ou seja, eu vou voltar, a minha mão está numa direção para cá, eu vou direcionar para as ovelhas. Aqui, ao contrário de muitas interpretações erradas, na verdade, quer dizer que os humildes, indefesos e fiéis ao Senhor, sofrerão como seus amigos sofreram quando ele foi crucificado. E muitas outras passagens nos confirmam que a verdadeira igreja de Cristo sofrerá severamente, chegando a ser quase extinta antes da intervenção final do nosso Senhor. Marcos 13, 7 a 10 diz assim: quando porém ouvirdes falar de guerras e rumores de guerra, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Está acontecendo, não está? Haverá terremotos em vários lugares e também fome. Está acontecendo. Estas coisas são o princípio das dores. Estais vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Está vendo? Está acontecendo, porque estão entregando, estão levando a gente para a justiça está se levando em conta, e as sinagogas, essas falsas igrejas que estão aí, é usada como uma representação aqui da sinagoga do judeu na época. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho.
Mas é necessário primeiro que o Evangelho seja pregado a todas as nações. 13:23, Marcos diz assim: estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Você está vendo? No primeiro século, Deus está dizendo, está predito, eu estou avisando a vocês. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos nos quatro cantos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Essa profecia dada por Deus a Zacarias cumpriu-se totalmente em Jesus Cristo, como sendo o pastor que a sua morte fez a separação entre os fiéis e os infiéis no povo de Deus, como nós vemos registrado também no Novo Testamento, em Marcos 26. Então Jesus lhe disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. É muito poderoso, é muito maravilhoso. Esse é o Evangelho, meu irmão. Aqui fala de eleição pura. Deus já falando lá em Zacarias. Porque quantos não se afastaram totalmente de Jesus? Como é que você crê no Deus que morre na cruz? Cadê o poder dele? Cadê? Então foram só aqueles que receberam fé para isso. Aqueles que procuravam o oba-oba, como procuram esses que estão aí. Quer ver, derrube um pastor desse aí, aconteça alguma coisa com ele, para ver se vão querer alguma coisa. Eles querem o poder que aquele pastor diabolicamente está passando para eles. Marcos 14:27 diz assim, ó: então lhe disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Porque Pedro achava, até ali, Jesus tinha feito milagres, tinha feito. Pedro não aceitava e não acreditava. Ele achava ainda que Jesus ia. O que sustentou ele foi a fé, o fato de ele ser um escolhido, porque senão ele tinha feito como Judas. Ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu Jesus: em verdade digo que hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Mas em Lucas, o que Deus diz? Simão, Simão, amigão dele, ó. Jesus era amigo íntimo de Pedro. Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Ó, Satanás tinha pedido. Por que Pedro não foi para Satanás? Porque ele era um escolhido. Não era pelo que ele disse, não era pelo que... Então, se você está aqui, meu irmão, em paz, se você crê, é porque você é escolhido. Você não tem outro canto. Não adianta não, tu vai sofrer. Porque Deus te escolheu para estar aqui. Eu, porém, roguei a ti, Jesus dizendo, para que a tua fé não desfaleça. Tá vendo como foi fé? Para que a tua fé não desfaleça, mas que você a use, porque você vai me crer nisso e ficar comigo pela fé, não é pelo que tu está dizendo, não. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Está vendo aí? Mas Pedro não era convertido?
Não é que Pedro não fosse convertido, é que ele não tinha ainda aceitado Jesus, reconhecido a eleição pelo meio da fé. Ele tinha ido por amor que ele criou a Jesus humano, pelos milagres que ele fez, pelo poder que ele... E Pedro tinha que reconhecer que aquilo ali era pela fé. É o que você tem que reconhecer na sua vida, que o que você faz de bom, que o que eles fizeram peitando o Pai, não foi pela fé. Eles não fariam isso. Isso quer dizer que eles estão convertidos sim, porque eles fizeram pela fé. Porque ele antes disse, que a tua fé não desfaleça, que a tua fé não seja anulada por você, e você pense que vai conseguir algo, porque você gosta muito de mim humanamente, você se afeiçoou a mim. Pois quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Pouca gente entende isso aqui. Quer dizer que Pedro não era convertido? Ele não era convertido. Ele não era. Ele era salvo. Mas ele não tinha ainda, pela fé, reconhecido a salvação. Uma coisa é você ser convertido, outra coisa é você ser salvo. Eu sempre fui salvo, em nome de Jesus, mas passei muitos anos sem ser convertido, sem reconhecer o meio da minha salvação, que é a fé. Mediante ela em Jesus, pela graça, eu recebi a salvação. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Pedro converteu-se depois, meu pai. Ora, se ele negou Jesus antes de ir para a cruz, como é que ele ia querer Jesus depois de ver ele crucificado? Conversa é essa, rapaz? Se ele fosse Deus, ele não tinha morrido assim, não. Está vendo aí? O que prevalece é a fé. Porque o homem carnal, ele não teria o comportamento, a atitude que Pedro teve. Pedro estava falando da carne que gostava. Ora, se Pedro continuasse na mesma linha, sem receber de Deus a fé, ele tinha desistido de Jesus, como Judas desistiu. É uma linha bem fina, parece difícil de entender, mas não é. Porque Pedro tinha que entender que ele continuou com Jesus, e depois passou a ser aquele discípulo fiel, saiu pregando o Evangelho, foi o líder da igreja, não porque ele quis, não porque ele disse que amava, que achava bonito, que Jesus era um amigão dele. O problema de Pedro, entre aspas, é que ele pegou uma afeição humana muito grande de Jesus. Então ele achava que ele fazia qualquer coisa pelo amigo dele. E Jesus tinha que mostrar a ele: Pedro, acorda, Pedro, não é por isso não, rapaz. É por isso que Jesus permitiu que Pedro traísse Jesus, negasse Jesus. Presta atenção, você vai entender. É como se ele dissesse assim: então como é que tu me negou? Cadê? Tu não disse que era bonzão? Como é que tu me negou? O Pedro carne me nega, rapaz. O Humberto carne, qualquer um de nós carne nega, não quer seguir a Deus. É isso que nós temos que entender. Nós temos que se agarrar e pedir que Deus edifique, fortaleça e me convença da minha fé. Ele não permita que eu desfaleça a minha fé. Porque se eu fizer isso, eu vou sofrer. É como eu ter uma arma e não usá-la. É como eu estar doente, ter um remédio e não tomar. Eu tenho a fé dada por Deus, mas eu acho que posso fazer por mim mesmo, deixo a fé lá. Aí eu vou sofrer como Pedro sofreu. Está vendo como é complicado uma passagem tão conhecida, que você tem que ir lá para Zacarias, para vir de lá para cá e vir para o Novo Testamento, para você entender o que é que Deus fez na vida de Pedro. Muitos de nós somos assim.
porque nós somos bons. Eu quero Jesus porque eu amo Jesus. Você não quer Jesus porque ama Jesus? Não, rapaz. Porque você recebeu a fé, você recebeu a predestinação para querer Jesus. Aí você quer nem que você não queira. Só que Deus quer que você entenda isso. Senão você vai dizer que foi pela sua bondade, que foi pelo seu amor. Eu criei, eu gostei, eu quis ficar com ele, porque eu achei bom. Se ele não tivesse teimado, ele não tinha passado por isso. Se Jesus não deixasse Pedro passar pelo pastor, Pedro achava que ele tinha ficado com Jesus porque gostava de Jesus. Aí ele converteu-se, ele passou a entender que por mais amor que ele tivesse por Jesus, não era o bastante para ele ficar com Jesus em todas as circunstâncias. Então, é necessário tudo isso, porque só assim haverá a separação dos verdadeiros cristãos para os falsos, como houve de Pedro e de Judas. Deus julga a todos, mas ele faz diferença entre o julgamento do que tem coração quebrantado e do sábio e justo aos próprios olhos. Sofonias 3,12 diz assim: mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde que confia em o nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Eles serão apacentados. É muito profundo isso aqui. Jesus os conduzirá. Então não há quem. Mas ele diz o quê? Um povo modesto e humilde. O restante de Israel. Não é todos não. Confirmando aqui, é o resto mesmo. São poucos, muitos chamados e poucos escolhidos. Por isso essa é uma pregação que é necessário fazer muitas citações. Porque ela se refere à profecia. E profecias devem ser confirmadas em toda a Bíblia. Porque muitas profecias já se cumpriram, outras estão se cumprindo. E muitas ainda se cumprirão. Deus deu também a Ezequiel e a outros a confirmação da profecia dada a Zacarias. Pois através de Ezequiel, Deus nos confirma o julgamento entre ovelhas e ovelhas e entre carneiros e bodes. Ezequiel 34, a partir do 17, diz assim: quanto a vós outros, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor, Deus, eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas. Está vendo? Os eleitos, ele vai julgar, porque tem a ovelha que já recebeu a fé, e tem a ovelha Pedro que não recebeu a fé ainda, que acha que é por ele. Entre carneiros e bodes, viu? Também entre os que não são, ele vai julgar todos. Acaso não vos basta a boa pastagem? A vez de pisar os pés o resto do vosso pasto? E não vos basta o teres bebido das águas claras? A vez de turvar o resto com os pés? Quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que haveis pisado com os pés, e bebem o que haveis turvado com os pés. Por isso assim lhe diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que com o lado e com o ombro dais empurrões, e com os chifres impelis as facas até as espalhardes fora. Eu livrarei as minhas ovelhas para que já não sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. Então ele chegará, e está vendo aí como está aí a bagunça que está nessas sinagogas, eles tirando de Deus, empurrando de Deus, tomando. Aí Deus vai suscitar, levantar um pastor para as verdadeiras ovelhas, e ele apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará, ele lhe servirá de pastor.
Eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Mais uma vez, lá de Moisés a Abraão, Deus colocando o homem como representante, para conduzir e fazer aquilo que ele quer. Mais uma vez. Eu, o Senhor, disse: farei com elas aliança de paz e acabarei com as bestas feras da terra. Seguras habitarão no deserto e dormirão nos bosques. Delas e dos lugares ao redor do meu outeiro eu farei bênção. Farei descer a chuva a seu tempo. Serão chuvas de bênçãos. As árvores do campo darão o seu fruto e a terra dará a sua novidade. E estarão seguras na sua terra. E saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo e as livrar das mãos dos que as escravizam, como muitos de vocês estavam por aí escravizados, enganados, em igreja, sofrendo, achando que Deus foi lá e quebrou o jugo e trouxe vocês para Ele. É mais ou menos isso. Já não servirão de rapina aos gentios, e as feras da terra nunca mais as comerão, e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. Levantar-lhes-ei plantação memorável, e nunca mais serão consumidas pela fome da terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Então, quando Deus fala através de Zacarias, no versículo 8, vemos que é realmente um tema profético, que talvez por ser tão importante seja confirmado por outros profetas. Zacarias 13:8 diz: em toda a terra, diz o Senhor, olha, 2/3 delas serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Em Ezequiel, vemos como Deus também fala das 3 partes e como Ele julgará severamente o seu povo, além daqueles que são naturalmente filhos da ira. Ezequiel 5, por isso que eu disse, tem que ter as citações, porque senão você não acredita, você não entende. Aqui já é Ezequiel: 1/3 parte queimarás no meio da cidade, quando se cumprirem os dias do cerco. Tomarás outra 1/3 parte e a ferirás com a espada ao redor da cidade, e a outra 1/3 parte espalharás ao vento. Desembaerei a espada atrás deles. Desta 1/3 parte tomarás uns poucos e os atarás nas abas da tua veste. Destes ainda tomarás alguns e os lançarás no meio do fogo e os queimarás. Dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. Parece complicado, mas não é não. É Deus peneirando, Deus vai limpando, tirando os falsos, vai limpando. E de pouco Ele levanta um fogo contra toda a casa de Israel, continuando a limpeza. Assim diz o Senhor Deus: esta é Jerusalém, pula no meio das nações, eu a pus no meio das nações, e terras que estão ao redor dela. Ela, porém, se rebelou contra os meus juízos, praticando o mal mais do que as nações, e transgredindo meus estatutos mais do que as terras que estão ao redor dela, porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos. Essa Jerusalém que ele fala do Israel, ela grandona que ele fez tudo. Aí ele vai pegar um povo bem pequenininho e vai levantar como fogo contra ela, para de novo separar o dele, a 1/3 parte que é dele. Isso eu estou falando em termos resumidos para vocês entenderem, porque senão a gente não consegue. Mas a sequência, o contexto bem profundo, bem firmado é esse. Portanto, assim diz o Senhor Deus: porque sois mais rebeldes do que as nações que estão ao vosso redor, e não tendes andado nos meus estatutos, nem cumprido os meus juízos, nem procedido segundo o direito das nações ao redor de vós. Por isso, assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo estou contra ti, e executarei juízo no meio de ti, à vista das nações. Farei contigo o que nunca fiz, e o que jamais farei, por causa de todas as tuas abominações. De um modo simples, meus irmãos, de quem Deus está falando com tanta dureza e inflexibilidade, que é uma linha muito fina.
Tem hora que você pensa que é do inimigo, tem hora que você pensa do... Mas é muito simples a resposta. Aqui, Deus está falando daqueles que se dizem cristãos, conhecem a palavra, vivem na igreja, e mesmo assim vivem na prática do pecado, do mal. São os hipócritas, sepulcaiados. Quando é pastor, na verdade, é pai de chiqueiro. E bodes que se apacentam a si mesmo. O que Deus diz mais sobre as ovelhas gordas e aqueles que hoje se deleitam com a gordura das ovelhas? Tem prazer no pecado e vivem na prática de coisas profanas. Ezequiel 5, partido 11. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, pois que profanaste o meu santuário, é o que eles estão fazendo, com todas as tuas coisas detestáveis e com todas as tuas abominações, eu retirarei sem piedade os olhos de ti, e não te pouparei. Uma terça parte de ti morrerá de peste, e será consumida de fome no meio de ti. Outra terça parte cairá a espada em redor de ti, e a outra terça parte espalharei a todos os ventos, e desembairei a espada atrás dela. Assim se cumprirá a minha ira, e satisfarei neles o meu furor, e me consolarei. Saberão que eu sou o Senhor. Falei no meu zelo, quando cumpri neles o meu furor. Por-te-ei em desolação, e por objeto de opróbrio entre as nações que estão ao redor de ti, à vista de todos os que passarem. Assim serás objeto de opróbrio, vergonha, ludíbrio, engano, de escarmento e espanto às nações que estão ao redor de ti, quando eu executar em ti juízos com ira e indignação em furiosos castigos. Eu, o Senhor, falei, quando eu despedi as malignas flechas da fome contra eles, flechas destruidoras que eu enviarei para vos destruir. Então aumentarei a fome sobre vós e vos tirarei o sustento de pão. Enviarei sobre vós a fome e bestas feras que te desfilharão. A peste e o sangue passarão por ti, e trarei a espada sobre ti. Eu, o Senhor, falei. Vocês viram aqui que até a terça parte vai ter que ser purificada? Ele falou de uma parte, um inteiro. Quando diz terça parte, é porque tem 3 partes. Ele aqui detonou todas as 3. Vai passar pelo fogo, e somente os eleitos de Deus é que suportarão, pois Deus nos disse em Zacarias 13:8, em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão alimentados, mas a terceira parte restará nela, mas não deixará de ser passada no fogo. Mas por que, pastor? É tão simples a resposta, depois muito não entender quando Deus dá. Porque se Deus faz 2/3 e não faz com a terceira, é porque eu sou bom. Eu sou bom. Por isso que Deus não... E eu não sou bom. Então Deus vai me fazer passar, vai me poupar, vamos saber que é a misericórdia e a eleição dele. E que eu não contribuí absolutamente nada com isso. E em seguida ele complementa esclarecendo, Zacarias 13:9. Farei passar a terceira parte pelo fogo. Olha aqui a confirmação. Agora aqui fecha. E a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Está vendo? Nós também seremos passados. Por isso que ele diz em outra passagem, se ele não abreviar aqueles dias, nem os eleitos suportarão. Porque Deus dá na medida. Não tem esse negócio de, nós somos bons. Não. Ele vai tirar, ele vai nos purificar como a prata e como o ouro. Nesse momento, meus irmãos, com essa corja, com essa súcia que se intitula Filho de Deus, não dá para a gente saber realmente quem é cristão. Não dá. Nos restaurar, pedir ao Pai que nos dê discernimento, para nos livrar das armadilhas que o anticristo que está por vir já está colocando contra nós, usando os anticristos que já estão no meio de nós.
Porque o nosso Deus e Pai nos afirma através da sua palavra, é que somente após o julgamento é que se mostrará o remanescente, formado por aqueles que são realmente filhos, eleitos de Deus. Somente aqueles que sobreviverem ao julgamento final é que serão confirmados pela graça na participação da bênção da renovação da aliança. Gênesis 17:7, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Tendo em vista a importância para Deus e a base e todo o fundamento da lei, Deus então, usando a Jeremias, faz a renovação da aliança com aqueles que Ele, Deus, escolheu para imprimir sua lei nos seus corações. Conhecemos, está em Jeremias 31:31. Eis aí vem dia, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomeis pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, pecaram, eles anularam, eles deixaram Deus. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor, ter casado com eles, ter feito você está vendo? Eles quebraram a aliança. Ele está falando aqui de adultério. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daquele dia, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las escreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão meu povo. Vamos saber da eleição aqui? Ele, é como se ele tivesse deixado a primeira vez, fez tudo pelo povo, e eles traíram, eles quebraram. A segunda aliança, aqui está falando de Cristo, meu irmão, da fé, vai ser colocada, bem claro, na marra, na mente e no coração. Porque se Deus não colocar na marra, na minha mente e no meu coração, eu não cumpro a aliança com Ele. Mas pastor, mas se eu estou sendo obrigado, e por que eu sou obrigado a aceitar Deus? Por que Ele empurra na minha mente e no meu coração? É justo? É justo, sabe por quê? Porque você está preso pelo Satanás injustamente. Você não tem livre-arbítrio. Você não consegue analisar que você está errado. Então Deus tem que agir com o poder dele e imprimir a lei dele na sua mente e no seu coração. É só por isso. Porque senão o ignorante diz, olha, mas eu vou na marra para Deus. Você não vai na marra não, rapaz. Você não tem escolha, o diabo me dominou. Não é justo. Ele enganou, ele roubou. E Deus vai com o poder dele e tira o engano. Então, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. O que você aprende no Veredas? Você está com a identidade errada. Você viveu uma mentira a vida inteira. É mais ou menos isso aí. Aí Deus vem, tira aquela mentira e bota a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas você não aceita a verdade, porque você está dominado. E o Satanás que está no comando, ele não aceita. Então o poder de Deus vai lá, arranca a mentira e empurra a verdade. Por isso que tem que ser desse jeito. Se muitos apostatam e cedem agora ao chamado do Satanás, imagine quando Deus vier com o seu julgamento. Sem dúvida, Deus deixa claro que somente aqueles que Ele, Deus, elegeu, suportará passar no fogo da purificação. Não tem como passar, se não for chamado, se não for eleito. Não tem. Agora, rapaz, sem nada está aí, por um prato de lentilha, está tudo seguindo o diabo. Zacarias 13:9, farei passar a terceira parte pelo fogo. Somos nós, viu? Que é nós. E a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus.
E essa terceira parte, chamada também de remanescente, a Bíblia nos dá a entender que é formada por uma minoria. É tanto que em outra passagem, Zacarias diz que é apenas um tição de fogo. Não é um fogo, não entendo, não, um tição. Isso aqui tem uma representação, meu irmão. Zacarias 3:2. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Está vendo? Está vendo aí? O remanescente, o eleito, o fogo está lá, está todo mundo no fogo, né? Está todo mundo. Aí Deus vai lá e tira um tição do fogo. Ó, desse fogão aí todinho, só presta esse tição aqui. É muito tremendo. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém, ó, te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ele queria levar tudo, Satanás. Bom, você entendeu por que é que Deus força? Porque o Satanás veio para levar tudo. Não, Satanás, essa é essa, eu sou Deus, eu escolhi. O fogão todo aí tu pode levar. Agora esse tição aqui não. Eu te repreendo. Aonde é que tu entra nessa história, rapaz? Em canto nenhum, rapaz. Tu está lá amarrado, dominado pelo Satanás, e Deus vai lá e te tira da marra. Por isso que o nome no original de chamado é arrastado. Lá no original, você sendo bem fiel à tradução, a palavra chamado para Deus, quando você traduz ao pé da letra, uma tradução bem mais fiel, é arrastado. Você é arrastado quando você não quer vir. Que coisa tremenda. Como já vimos em Ezequiel 5:4. Destes ainda tomarás alguns, e os lançará no meio do fogo, e os queimará. Dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. Por isso Deus manda Malaquias também perguntar: quem suportará o dia do juízo final? O dia do julgamento, chamado aqui o dia da sua vinda. Malaquias 3:2-3, ó. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Entenda, quem poderá suportar? Se não for eleito, se não for preparado para suportar. E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Quem? Não tem bom não, porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. O fogo que era usado para purificar o ouro, e a potassa é como se fosse uma quiboa, que não se usa mais, para tirar a sujeira da roupa que os lavandeiros usavam. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Essas justas ofertas aqui, não é porque é justo que traga ao Senhor, não. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Primeiro eles foram justificados. Aí depois eles trouxeram a oferta de justos, de justificados. Está vendo como o literal é uma coisa e o iluminado é outra, completamente diferente? Purificação e os instrumentos de purificação são abundantemente difundidos por Deus na sua palavra. Mesmo assim, muitos desconsideram e continuam caminhando para o fogo eterno. Provérbios 17:3, ó. O crisol prova a prata e o forno o ouro, mas aos corações prova o Senhor. É muito lindo, rapaz. Crisol é exatamente a substância que qualificava a prata. Se ela era boa, se ela era ruim. E o forno o ouro, mas aos corações prova o Senhor. Ele é que vem. Nem eu, nem ninguém. É Deus que vem e prova. Como eu disse, quimicamente falando, crisol é o mesmo que cadinho. Cadinho é um vaso de metal ou de material refratário, utilizado em operações químicas
a temperaturas elevadíssimas. Interessante, né, que de forma figurada, aquele sol é um instrumento em que se apuram os sentimentos e que serve para tornar evidente as boas qualidades da pessoa. Interessante, né? Você vê como tem relacionamento. Ele é exatamente, é um instrumento em que se tenta se apurar os sentimentos e que serve para tornar evidente as boas qualidades da pessoa. Por isso que Deus faz essa comparação. Isaías 1:22. A tua prata se tornou em escórias, o teu licor se misturou com água. Por que ele vai fazer essa purificação? Porque o cara que dizia que era prata, na verdade era escória. Aqui não é a prata que se tornou em escória. Tu está enganando todo mundo, pai. Disse que é prata, mas tu é escória. A tua prata para mim se tornou escória, porque eu fui lá e provei ela. O teu licor, que tu disse que era o bonzão, o puro, 100% da fruta, né, como é aí, tem água no meio. Não é que se tornou, não. Aqui diz se tornou para Deus. Deus revelou. Isso aí não é que ele tenha se transformado, não. Ele já era escória, entendeu? E dizia que era prata. Mas com Deus, aí ela se tornou, apareceu a verdadeira face dele, é escória. Isaías 1:25. Voltarei contra ti a minha mão, purificar-te-ei com potassa das tuas escórias, e tirarei de ti todo o metal impuro. E falando de nós, isso dói. É o tratamento que nós levamos, porque nós não deixamos de ser humano. Quando você tem que decidir entre Deus e um ente amado, você sofre, porque você é uma. Quando você for para lá, acaba-se todas as lembranças. Você não vai sofrer com quem não foi. Mas enquanto aqui, porque senão como é que você prova que você ama Deus? Se você mandar escolher, e você escolheu o outro, é porque você escolheu, você amava o outro. Então o obreiro tem que ser provado para ser aprovado. Então os de Deus, aqui e acolá, Deus bota nessa prova. Pode ser que Satanás chegue e diga, aí, como fez comigo, como fez com muita gente, pode ter feito com essa família. Ah, mas a família toda junta aí. Eu quero ver, toca não. Toca no paizão aí, que eu quero ver. Não fica um. Meu irmão, há grande possibilidade de ter acontecido isso. Se aconteceu, Satanás perdeu. Mas ele não acreditava. Você pensa que ele acreditava? Não. Ele não acreditava. Ele age dessa forma. E só Deus para fazer da forma que fez. E tem mais, meus irmãos. Não pensem que esse fogo purificador serve para todos, não. O fogo purificador é exclusivamente para os filhos de Deus. Lógico. Você é purificador. Para que Deus vai purificar para ir para o inferno? Os filhos do diabo irão para o fogo, sim, mas para o fogo do lago de fogo e enxofre. Você está entendendo que tem dois fogos? Tem o fogo purificador, que é para nós, e o do lago de fogo e enxofre, que é para eles. Jeremias 6:28 diz: todos eles são os mais rebeldes e andam espalhando calúnias. Olha aí. São bronze e ferro, são todos corruptores, que corrompem as pessoas. O fole bufa, só chumbo resulta do seu fogo. Tu está entendendo? O fole é aquele que faz o fogo, bufa, ele acende o fogo. Mas em vez de sair alguma coisa, o fole bufa, está lá, o burro trabalhando, para limpar, mas só chumbo resulta do seu fogo. Não sai nada de bom, não sai prata, só sai chumbo. O fole está lá trabalhando para purificar, mas não sai o que presta, só sai o que não presta. Aí, em vão continua o depurador, porque os inimigos não são separados. Eita Deus! Pode fazer o que quiser, rapaz.
chamarão, porque o Senhor os refugou. Então vocês querem prata? Isso é escória, rapaz. Isso é chumbo, isso é sujeira. Você quer? Então pronto, tá bom. Você é prata de refúgio. Você é prata, mas eu lhe refuguei. Eu não quero você. Pronto. Quer teimar dizer que é prata? Pois então pronto. Pois agora você é refugada. Eu não quero. A prata que eu quero é essa aqui. Aí até agora pronto. É prata e prata. Essa eu não quero e essa eu quero. Pronto. Já que eles não tem, mas eu disse para ele pronto. Vai ser prata de refúgio. Já pensou? Prata de refúgio lhe chamarão, porque o Senhor os refugou. Ele dizendo que era prata, mas o Deus refugou eles. Então é prata de refúgio. Apocalipse 19, 20 diz assim, ó: mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta que, com sinais feitos diante dela, seduziam aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Tá vendo? Esse é um foguinho aqui que eu não quero não. Eu quero o purificador. Aliás, eu quero não. Passa nem que não queira. Tem que ser purificado, porque nós somos imundos. Mas pastor, eu não fui purificado. Jesus não. Ele anulou a sujeira em você. Ela não está prevalecendo. Ser purificado é quando ele vier que ele tirar a possibilidade de você pecar. Aí você foi totalmente, plenamente e definitivamente purificado. Eu estou momentaneamente puro, mas um pecador em potencial. Qualquer maneira, qualquer momento eu posso me sujar. Quando Deus me purificar nesse último dia, aí eu não vou mais ter possibilidade de me sujar. Apocalipse 20, 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e noite pelo século dos séculos. Daí vão se contar tudinho. Aí para lá, amaldiçoado. Um dia o pastor Humberto está aqui, o senhor repreenda? Não, foguinho meu purificador. Vamos dizer que eu vou junto? O sedutor dele foi lançado para dentro do lago do fogo e enxofre, mas tudo junto para lá. Apocalipse 20, 14. Então, ó, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Eita, essa é a segunda morte. O lago de fogo. Está vendo? Por que Jesus nos levou da segunda morte? Quando ele diz assim, nós não vamos morrer a segunda vez. Aí se leve e entenda, é porque você não vai para o lago de fogo e enxofre. É por isso. Nós não vamos sofrer a segunda morte. Porque a segunda morte é essa. Você vai para o lago de fogo e enxofre. E nós não. Nós vamos para a vida eterna, para a glória eterna. Nós não vamos morrer a segunda vez. É assim, eles morrem, ressuscitam, são julgados e morrem a segunda vez no lago de fogo e enxofre. A gente morre, ressuscita e recebe a vida eterna. É muito tremendo, né? Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não... Presta atenção. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Acabou, meu amigo. Se não tiver no livro da vida, está lá, só tem 2 cantos para ir. Tem purgatório não, rapaz, isso é conversa fiada. Agora purgatório intermediário não tem não. Ou é fogo de lago de enxofre, de enxofre, fogo, o lago de fogo e enxofre, ou então é paraíso, é vida eterna maravilhosa. Não tem meio termo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Apocalipse 28, estamos terminando. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras
E a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Está aí? A segunda morte, a segunda morte. Então você tem que glorificar a Deus, porque você não vai morrer a segunda vez. Todos estavam destinados a morrer a segunda vez. Jesus nos livrou da segunda morte. Nós não vamos, graças à misericórdia e amor do Senhor, sofrer essa morte. Agora, veja, covarde. O que é o covarde? Covarde é aquele que aceita tudo aquilo que é contrário à palavra, calado. Você está vendo como é sério? O simples fato de você ouvir algo que Deus condena e você fica calado, pecado de omissão, pecado de covardia. Então tem que fazer como a igreja está fazendo agora. Como Josivan e Rebeca fizeram, como Camila fez, como Renato e Jada fizeram. Não pode, não tem escolha. Porque Deus prevê tudo isso. Quando, porém, aos covardes, você é covardado na situação, você é covardado. Não, meu amigo, não é autoridade, não é meu pai, não, você é covardado. Aos incrédulos, aos abominados, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no fogo que arde com fogo e enxofre, no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Muitas vezes nós colocamos pecado demasiadamente justo, não é pecado. E nas coisinhas simples que é pecado, ninguém coloca. É o covarde, é o mentiroso, é o impuro. Aí quer dizer que é pecado a mulher se apaixonar pelo homem? Não. Pecado não, é sofrer de graça. Ela não pode transformar aquilo em pecado. E nem o homem pode ter defraudado a ela, alimentando uma coisa que ele não podia atender sem que fosse necessário para a prática do pecado. Acabou, não tendo isso aí, e aguenta a paixão, mas se apaixona. Agora, pecado não é. É atração. Tentação não é pecado. Mais uma vez, Jesus disse: olha ao Pai perguntando, não me deixe cair na tentação. Então eu vou ser tentado todos os dias. Você vai ser tentado todos os dias. O problema não é ser tentado. O problema é não cair na tentação. É isso que nós não podemos esquecer, porque o diabo nos enfraquece quando a gente acha que está pecando porque foi tentado. Aí ele vai eliminando, vai lhe enfraquecendo. Quando você não pode aceitar isso. Deus usa essa linguagem e esses elementos porque os metais mais valiosos eram a prata e o ouro. Mas somente quando derretidos no fogo se tornam totalmente puros e muito mais valiosos. Então, desse ponto de vista, o sofrimento ele tem um propósito nobre, construtivo e extremamente valioso. Principalmente neste caso em que se está falando de situação eterna. Está sofrendo, meu irmão? Está como eu sofri e sofro muitas vezes? Tratamento, meu irmão, purificação. Fique com Deus, não desista não. Zacarias 13:9. Farei passar a terceira parte pelo fogo, olha aí, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Aí sim, ó, depois disso é que convertido você, diz aqui, essa terceira parte, ela invocará o meu nome. Você está vendo que só invoca o nome do Senhor depois de toda a purificação? Senão você não invoca. É um mentiroso hipócrita, cheio de pecado, sem purificação, falando no nome de Deus, é botando Deus à prova. Primeiro Deus faz passar a terceira parte pelo fogo, ele purifica como se purifica a prata, prova como se prova o fogo. Aí sim ela invocará o meu nome, ou seja, invocará com sinceridade, me buscará,
não terá medo de mim, mas temor de perder aquele privilégio. Aí Deus diz assim: e eu a ouvirei, direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Está vendo aí a importância agora desse versículo, depois das explicações de Deus? Ela invocará o meu nome. Quer dizer, que aqueles que forem do Senhor e que passarem no fogo descobrirão a sua verdadeira identidade e clamará pelo nome do Pai, e o Pai os ouvirá. É muito maravilhoso. Ela invocará o meu nome depois de tudo isso, e eu ouvirei. Só vou ouvir depois da purificação, depois que eu fizer a obra dela. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Aplicando um pouco mais do que aprendo com Deus, através dos estudos, identificamos uma estrutura para a gente terminar. Aqui é porque é uma pregação bem profunda, que só pode ser dada por Deus. Aí, para não vir aí um doutor em teologia dizer, esse cara está falando do que ele não conhece, aí eu tive que dar uma aprofundada aqui. Então, na verdade, eu identifiquei aqui o que chama de uma estrutura quiástica, bem interessante, porque fortalece o objetivo e o contexto. Você vai entender. Essa estrutura quiástica, ela está caracterizada nas palavras ele, eu, ela. E o quiasmo é uma figura de estilo através do qual se repetem as palavras, invertendo-lhes a ordem. E é exatamente o que nós vemos no versículo, no Zacarias 3:9. Farei. Você vê o que é uma figura quiástica. Você vê como o português é complicado. Farei passar a terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata. E a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Parece uma coisa solta, mas se configura aqui, caracteriza aqui essa estrutura quiástica. O segundo eu, ele está colocado de forma subjetiva. Eu direi, querendo deixar claro que qualquer relacionamento tem responsabilidade dos dois lados, principalmente entre Deus e os homens. Deus, com a sua infinita misericórdia, nos iluminou bastante nessa passagem, mas ela continua até certo ponto enigmática, devendo continuar sendo objeto de oração, de súplica por iluminação. Fica claro que o pastor que ela fala é o nosso pastor, Jesus Cristo, pois ele é ferido e morto pelas suas ovelhas, e que estas se dispersam, retornando àquelas que são realmente do Senhor. Ou seja, dá para entender, ninguém reconhece Deus. Deus precisou ferir o pastor, se dispersou, ninguém acreditou. Depois ele foi lá e resgatou. Se dispersaram, retornaram àquelas que realmente são do Senhor. Para concluirmos, vamos lembrar, no livro de Apocalipse, Deus também deixou a confirmação de todo o caminho que as verdadeiras ovelhas de Deus trilharão até subirem ao céu. Está em Apocalipse 11. Darei às minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhe dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu
para que não chova durante os dias em que profetizaram. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns para os outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio, e sobre aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo atemorizadas e deram glória a Deus. Muito complicado, né? Sem dúvida a palavra de Deus se confirmará, e com tantas lutas e tribulações só perseverará aqueles que o Espírito de Deus preservar, e só receberá a coroa da vida aqueles que perseverarem. Mateus 10:22. Sereis odiados de todos por causa do meu nome, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Você veja que há um momento em que para todos está perdido, vai haver o festejo da morte dos que são de Deus, vai haver as festas, uma parte perseverará, perdido, como se dissesse assim: se morrer, morrerei. Depois de tudo perdido, como é que você vai crer que ali, depois de 3 dias e meio, vem o Espírito de Deus e ressuscita esses profetas que simbolizam o povo de Deus? E ali aqueles que creram que foram escolhidos sobem com eles. Ali como isso aqui é o dia do juízo, meu irmão. Vai ser dessa forma, está tudo perdido. É tanto que Deus diz que vai encurtar, porque senão nem os eleitos suportarão. Mas é a Bíblia deixando claríssimo a eleição, a fé, e que você tem que adorar a Deus e agradecer a Deus todo dia por isso, porque agora você entende que essas pequenas e leves tribulações não se comparam à glória que está por vir, e nem se compara às que virão no dia do juízo, não. Você não deve temer o dia do juízo, sabe por quê? Porque em nome de Jesus nós somos eleitos. Veja bem, eu não vim para Deus, eu fui arrastado, eu fui escolhido para ser salvo. Então eu tenho que pegar essa fé que Deus me deu e dizer: aconteça o que acontecer, o diabo pode reinar 1000 anos, pode fazer o que for, mas eu vou para Nova Jerusalém, meu fim é lá. Eu não vou para o lago de fogo e enxofre, porque Deus me escolheu. É isso que você tem que internizar. É isso que é difícil, porque você muitas vezes eleito, você tem a oportunidade de praticar aquilo ali através da fé, de que você é o eleito e você cede. Como está acontecendo agora? Bastava que tivessem se acomodado.
Iam se arrepender, iam chorar, porque eu creio que são eleitos, ia ser pior. Talvez fossem, sofressem, depois voltassem, iam pagar um preço muito alto, porque vai, inevitavelmente, nós vamos ser purificados. O que Deus faz, o que nós passamos aqui, é uma preparação para o dia dessa purificação. Mas nós vamos glorificar Deus. Aí sim nós invocaremos o seu nome com sinceridade. Aí nós saberemos o que é invocar o nome do Senhor. É quando nós invocarmos depois de toda essa purificação. Então, em ninguém você pode. É muito complicado essa pregação do Senhor, mas no mínimo. Mas o objetivo, entre outros maravilhosos, em ninguém você pode entregar a sua confiança, a sua manutenção com Deus. Nem pastor Humberto, nem pai, nem irmão, nem ninguém. Só Deus. Só Deus. Você não pode. Porque quanto mais você colocar ali a sua esperança, a sua segurança, mais possibilidade de você se decepcionar. Mesmo que você seja eleito, você vai passar na prova, que é para você retornar depois. Então é Deus, e Deus, mesmo que Deus fira o pastor. Mesmo que Deus fira o pastor. Por quê? E as ovelhas se dispersarão. A maioria, todas não. Muito bem, foi ele. Vamos agir como manda a Bíblia. Agora faz como o outro. Ruim com ele, pior sem ele. Muito bem. Que Deus me livre, em nome de Jesus, e me guarde. Ele caiu, ele pecou. E quem é o que não peca? Ele se desesperou e está se levantando. Os outros estão tentando? Ou estão caídos e se acomodaram como os iníquos? Para onde essa turma daqui foi? Estão aonde? E vão para onde se chegar o dia do juízo? Quem é que tem dúvida para onde vão? Então é Deus falando para nós. Não tem, é como Deus diz, a salvação é individual. O teu primeiro relacionamento é com Ele. Acima do teu amigo, acima do teu pai, acima do teu filho, acima do teu marido, acima da tua mulher. É Ele. Depois dele, é que ele dá todos os mandamentos, como você se conduzir com relação a esse povo. Mas o fato de honrar pai e mãe não passa por cima da honra de Deus, porque Deus diz que honra quem honra Ele. A palavra de Deus não diz a outra. Nós temos que ver sempre no contexto. Qualquer palavra de Deus que contrariar qualquer palavra de Deus, ela não é de Deus. Ela não deve ser considerada. Você tem que colocar diante de Deus. Se foi contrário a uma palavra de Deus, a Bíblia não se contradiz. Então Deus está chegando um momento para você se preocupar com Ele, confiar nele e saber que o teu marido é capaz de adulterar, que a tua mulher é capaz de adulterar. Aí sim você tem a obrigação de não deixar. Você está passando por uma prova, você está passando por colhendo o que você plantou um dia que você tem que passar. Eu não colhi 20 anos de sofrimento, porque como de Deus, não me aproximei de Deus, tive um casamento desmantelado, por orgulho, paguei o preço. Eu não quero nem perto do que eu passei para ninguém. É isso que Deus quer, que a gente entenda que é Ele é o parâmetro, Ele é a base. Depois, porque se você estiver com Ele, agora você tem que entender o seguinte: você vive feito cachorro com a tua esposa, os dois são de Deus, não conheciam Deus, vai te encerrar. Aí você foi e conheceu Deus,
Deus vai fazer vocês se unirem e viver como Ele quer. Porque vocês eram de Deus, mas não estavam conhecendo a vontade de Deus. O que Deus... vocês achavam que era o amor de vocês que uniu vocês. Como Pedro achava que era o amor que ele tinha por Jesus que ia fazer com que ele não traísse a Jesus. Quando Jesus queria que ele entendesse, não é isso não, Pedro, hoje o mesmo Satanás te pediu, tu não foi porque tu é eleito, Pedro. Senão tu tinha ido. Então é isso que você tem que entender. Você está desmantelado, você está na bagunça, você está no... Aí vem para cá, para Deus, tu digo. Deus tratou, aí pronto. Tudo se encaixa, tudo passa a perceber. Mas se tiver tudo bonitinho lá, na peia de outro jeito, o amorzão carnal, tal, e vier para Deus, Ele vai consertar, meu irmão. Não adianta, Ele vai. Não. Foi na desobediência, não foi eu, não foi eu querer não, foi de vocês. Aí Ele aparta. É aí onde está. Até a mulher do teu amor. É difícil aceitar. Então o que se deve fazer é dizer: Senhor, não me deixe passar essa prova. Podemos pedir isso, mas o principal é dizer: Senhor, eu não suporto. Como Pedro, eu com certeza te negarei. Não deixa acontecer isso comigo, não. Tenha misericórdia de mim. Não me deixe agir pelo lado humano. Não me deixe agir pelo sangue. Eu vou. Em nome de Jesus. Se dissessem para mim antes: tua mulher vai te deixar, ou você deixa o ministério. Você sabe por que foi que eu não deixei o ministério? Porque eu tinha certeza que eu deixava o ministério. Aí Deus disse: agora eu vou te mostrar que eu sou Deus. Aí tu não deixa não? Eu vou te mostrar quem tu é. Como tu vai atrás igual um cachorro de barco. Entendeu? É desse jeito, meu irmão. Então o fato de eu não ter deixado o ministério foi exatamente porque eu tinha certeza que deixava o ministério. Aí Deus disse: eu vou mostrar que eu sou Deus na tua vida, rapaz, que eu te arrastei. Se eu disser que não tem quem faça eu deixar, eu já tinha dançado. Como eu disse, eu tinha ido atrás igual um cachorro embalado. É só você ter essa certeza, meu irmão. Não tem nada, é Deus, Deus e Deus. É Jesus. Se firme nele, busque a Ele todo dia. Senhor, eu não confio. Como é que tu não confia em tu? Deus não manda tu confiar no teu coração, tu vai confiar no coração do teu marido, rapaz? Como é que tu vai confiar no coração da tua mulher? Tu tem que confiar que Deus está guardando o coração da tua mulher. Que Deus está guardando o coração do teu marido. Aí a possibilidade de acontecer é remota, é raríssima. Porque Deus está sabendo da tua consciência, da fragilidade carnal do teu marido e o marido da mulher. O objetivo de toda essa pregação, a mensagem central é essa: botar ele no devido lugar dele, acima de tudo e de todos. Aí ele quer teu bem. Interessante. Ele quer que tu saiba e confirme que não pode, para ele fazer poder você ser feliz, porque ele não quer você, ele não queria que isso acontecesse comigo. Ele não queria. Mas eu tinha certeza. Tu está vendo como é difícil? Se eu digo, eu não vou, Deus deixa eu ir. Se eu digo, eu vou, Deus resolve, não vai. Então, é por isso que Jesus disse: faça a tua vontade, se possível, passe de mim. O que eu devia ter dito? Ô Senhor, não deixa acontecer isso comigo, não. Não deixa. Não afirme nada. A última palavra não é sua, é de Deus. Não
não diga é para sempre. Essa frasezinha, até que a morte o separe, ela não é de Deus. De duas maneiras. Você não pode afirmar isso. Só quem pode afirmar isso é Deus. Segundo, quando Deus une, nem a morte separa. Porque você sai daqui, não em casamento, mas vai estar unido lá. Se um for para frente, para lá, quando o outro morrer, vai para lá também. Não vão se separar. Vão viver como irmãos. A frase é totalmente inadequada para um casamento religioso na presença do verdadeiro Deus. Quantas vezes você viu dizer aqui, estão unidos, marido e mulher, até que a morte os separe? Nunca, nunca, eu não posso, Deus. Tem que orar, clamar, pedir, e vocês reconhecerem a fraqueza de vocês todos os dias. E pedir a Deus que seus filhos casem corretos, que seus filhos casarem errado e forem de Deus, Deus vai separar. Deus vai separar. Não adianta, não adianta. Então, o certo é fazer o certo desde o começo. E fazer o certo desde o começo é não endurecer o coração, mas entregar ao Senhor. Meu Deus, Ele é enganoso, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Não há esperança para mim em nada se eu consultar meu coração. Não há. Não faça isso. Não faça isso. Quando eu digo, ore por mim, Senhor, sustente esse pastor, eu estou falando sério, eu estou falando a verdade. Só Deus pode me sustentar, só Deus tem me sustentado. Ele, exclusivamente Ele. Por mim eu já tinha caído, eu reconheço isso. Não caí até agora porque Ele me sustentou. Eu tenho certeza absoluta, convicção disso. A mensagem central é essa. Acorde. Foi contrário a Cristo, a seu relacionamento, não tem acordo, não tem paz, não tem paz. É a paz de Cristo, e ela excede a todo entendimento. Tu não tem que entender, não. Tu tem que obedecer. Obedecer. Quem somos nós para procurar entender a palavra de Deus? Até iluminação Ele dá. Porque quer, passa anos sem eu entender um texto, de repente Ele me mostra, e eu me sinto o cara mais burro do mundo. Porque está nas minhas ventas ali. Eu passo anos. Aí Deus me mostra, aí confirma em toda a palavra. Mas, meu Deus, como é que eu não vi isso? Se você visse, para que serviria a iluminação? Você tinha a letra, rapaz. Você conhece muito bem da letra. Mas se eu não iluminar, você não sabe de nada. Ela só vai servir para te fazer mal. É por isso que não se dá para pregar esse em 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. E o que eu pulei aqui de textos enigmáticos, coisas ainda que... Porque não tinha noção, senão amanhece o dia. Se eu fosse explicar como vinham, o que são as duas testemunhas e tal, não tinha noção. Mas o principal deu para, sabe, a mensagem central, eu creio que Deus colocou no coração da igreja. Para nós tirarmos qualquer pensamento, sabe, desvirtuado, e principalmente a desgraça do ser demasiadamente justo, que está muito ligada à covardia. Não, eu tipo assim, eu tenho que honrar meu pai e a minha mãe. Então desonrar a Deus. Eu tenho que honrar a minha mulher, a Mical, que condenou Davi porque estava dançando para Deus.
tem que manter a mulher de Jó, a mulher de Ló. Então, como é que Deus pega e transforma ela? E a aliança? Só porque ela olhou para trás? E a aliança? Deus acabou ali? É muito sério, meu irmão. Nós não podemos mudar nada e com muita facilidade a gente coloca acima de Deus, querendo ser bom demais. Insiste, que é difícil de entrar. É difícil. E Deus manda, sabe? E você vê que tudo que aconteceu, ele passou 3 semanas para trazer essa palavra. 3. Porque senão dizia, não, foi montado. Logicamente, muito antes de 3 semanas, muito antes de acontecer as coisas, ela já estava preparada. Eu creio assim que Deus, sabe, deu graça para a gente aguentar o tempo, e para a gente dizer, meu Deus, muito obrigado. E só tu mesmo. Ou tu acha que tu ficar esse tempo todinho aqui, pô, ficava nada, meu irmão. E nem eu ficava pregando aqui esse tempo todo. Isso aqui é graça de Deus. Isso aqui é amor de Deus. Nenhum ficava. Porque isso aqui para o mundo é absurdo. Aí, pode ser um homem de Deus, né? Mas, antes da pregação, por quê? Porque está acostumado com 15, 20 minutos. Aí recebe o quê? Não recebe nada. Se alimenta de quê? Comidinha fraca. Aí é o quê? É um alvo do diabo. Então nós somos privilegiados. Você é privilegiado porque Deus pega um pastor e segura no púlpito esse tempo todinho, sem resumir no sentido de ser mais, faz o mais rápido possível, sem prejuízo daquilo que o Espírito de Deus quer colocar no nosso coração. Eu fico maravilhado, eu fico grato a Deus. Eu sei que não sou eu. Eu sei. Não tem perigo, olha, graças a Deus, não tem perigo de eu roubar a glória de Deus. Porque eu não ficava. Você quer que eu diga uma coisa? Vai louvar, sabe o que passou no meu coração? Nesta pregação? Mais uma vez deixar a pregação para o domingo que vem. Aí Deus disse, essa é tua. Essa aí é a escolha tua. Não estou te falando isso não, como eu falei no mês passado, viu? Você vai pregar. Mas você sabe o que é você ter a certeza que o coração velho enganoso veio? Pois falou, rapaz, eu querendo, sabe, dar uma resumida. Digo, mas Senhor, mas já foi. Mas é tão lindo, porque é o que você sente. As 2 vezes eu senti plena paz, não tive dúvida, eu não tive nenhum sentimento assim, pai, será que. Não, agora foi muito forte. Mas como é? Que conversa é essa? Essa aí é tua, da tua cabeça, do teu coração enganoso. Você vai pregar. Rapaz, isso é muito lindo, rapaz. Isso quer dizer o quê? Eu não preguei aqui porque eu quis. Eu não preguei aqui porque eu estava com vontade, Preguei aqui porque Deus me fez pregar. É isso que você tem que entender. Você tem que fazer tudo para Deus. E você só faz para Deus se Ele te motivar, se Ele te arrastar, se Ele te empurrar. Então tu tem que pedir. E toda vez que você fizer uma coisinha por Deus, você tem que botar o joelho no chão e agradecer. Toda vez. Aí sabe o que acontece? Deus vai fazendo. E você vai agradecendo. E Deus vai fazendo. Por isso não tem perigo. Eu me ajoelho antes de subir no púlpito. Posso ficar ali até me ajoelho depois do púlpito. Eu vou dizer, Senhor, obrigado, Senhor. Foi tudo, Senhor. Olha, foi lindo. Pensa num culto lindo. Meu Deus, não tenho dúvida que o Senhor estava aí. Senhor, fala. Senhor, você sabe quando é que eu vou fazer um culto daquele? Nunca. Eu digo, deixa aí para Deus. Aí Deus sabe, Deus vai no meu coração, sabe da sinceridade que eu estou dizendo. Diz, muito bem. Agora eu dou mais. E tu sabe que tu não faria nem perto do que foi feito hoje ali. Eu fazendo através da sua vida. Por quem, meu irmão? Por você.
esse amor de Deus para a sua vida. Seja grato. Repreenda o diabo quando ele vier dizer que é tempo demais, que podia isso. Repreenda, não aceite isso na sua vida não. Ele quer tirar a sua bênção. Você não sabe quanto vale, tu não sabe quanto é poderoso para a semana que tu vai passar esse momento aqui com Deus para ti não. Tu não tem ideia do quanto é poderoso e maravilhoso para a tua vida esse momento aqui com Deus. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que essa unção, essa verdade, sabe? Essa graça poderosa, dessa sabedoria, desça e alcance profundamente o coração de vocês, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.